Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com todas aí, com todas as famílias educadoras. É um prazer para mim enorme conversar com você aqui nessa Conferência Nacional Online de Educação Domiciliar, promovida aí pela Educalar. E eu não tenho dúvida que essa é uma oportunidade generosa da parte de Deus também, para que a gente se encoraje mutuamente em prol dessa causa que é a educação e uma educação livre. Afinal de contas, essa é a proposta de todos aqueles envolvidos com a educação em seu formato domiciliar. Mas a minha conversa com vocês aqui hoje vai ser uma conversa introdutória, oferecendo os contornos do que seria uma educação cristã. E é claro, quando eu falo de educação, eu quero aqui ser bem específico, porque o termo educação é um termo extremamente amplo, né, e diz respeito aí a todo tipo de interação formativa que o ser humano experimenta ao longo da sua vida. E é óbvio que essa experiência educacional não está restrita única e exclusivamente à escola, tampouco à educação domiciliar, ao ensino formal, propriamente dito. A educação é um projeto comunitário, amplo, multi-institucional, com vários atores, para tornar esse projeto de formação humana viável. Ok? O que eu vou basicamente conversar aqui com você hoje é sobre o que seriam os contornos de uma filosofia para uma pedagogia cristã, que é uma outra coisa. Bom, claro, depois daqui a pouco eu vou falar para você o que é pedagogia, a gente precisa definir o que é pedagogia, definir também um pouco o que é educação e a especificidade da abordagem pedagógica que a gente se ocupa enquanto cristãos. Bom, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender que a pedagogia, enquanto campo de conhecimento formal sobre o processo ensino-aprendizagem, é um campo onde se acumulam estudos, pesquisas, conhecimento sistemático sobre especificamente aquele tipo de interação do professor com o aluno, do aluno com o conteúdo, e enquanto campo de ciência e conhecimento formal, essa disciplina nós chamamos de pedagogia. Lembrando que a pedagogia ela é servida por diferentes ciências, a gente vai falar disso depois, mas não tenho dúvida que para falarmos de uma pedagogia cristã, nós precisamos falar sobre uma filosofia da educação cristã. Tá bom? No senso comum, a gente ouve muito isso, né? As pessoas, Igor, por que será que é necessário uma filosofia da educação cristã ou uma filosofia que oriente a prática da educação? Porque não há dúvida de que toda metodologia, seja de ensino ou de compreensão de um fenômeno, no caso aqui o fenômeno da educação, que é um fenômeno evidentemente cultural e presente na humanidade antes da escola, né? É importante deixar isso claro, o ato de seres humanos interagirem com seres humanos de maneira formativa, tendo em vista introduzir seres humanos a um universo cultural, natural, que ele não tem competências inatas para lidar, isso existe desde que a humanidade existe. Pais, mães, todos estão, família, comunidade, estão envolvidos em introduzir os membros de suas comunidades ao entorno cultural, a determinadas práticas culturais, ritos, propósito, sentido e assim por diante. Bom, isso tem muito que ver, viu, pessoal, com aquela noção importante, né, presente na psicologia, mas que encontra consonância também com o que a Bíblia diz, de que o ser humano, em algum sentido, tem um inacabamento na sua origem. E o que é inacabamento? Falta para ele alguma coisa para que ele seja plenamente humano. Diferente dos animais que nascem relativamente formados ou relativamente prontos, até pela sua estrutura biológica, por certo determinismo biológico, para serem o que devem ser, o ser humano não é assim. O ser humano ele depende de um tipo de interação para que ele se desenvolva enquanto ser humano. Inclusive, essas interações podem ser formativas, no sentido de dirigir o ser humano àquilo que ele deve ser, mas podem ser deformativas. Então, existe deseducação em certos projetos de educação nesse sentido. Então, é importante mencionar que o ser humano é um ser radicalmente teleológico. Eu não falei teológico, ok? Teleológico. A palavra teleologia vem do grego telos e significa objetivo, alvo, finalidade. Ele é um ser de propósito. Então, como ele é um ser de propósito, um ser de sentido, ele precisa organizar a sua experiência com a vida de alguma maneira. Claro, e ele faz isso adotando para si um mapa de interpretação do mundo. E esse mapa pode ser informal, e ele é meio inevitável, né? As pessoas acordam de manhã e têm minimamente atribuem algum tipo de sentido para a vida, ainda que isso seja meio que natural, meio intuitivo. Mas também existe aquelas
maneiras mais formais, mais metodológicas de mapear e interpretar o mundo e as experiências que estão ao nosso redor. Nós dividimos isso geralmente em senso comum e senso teórico. No senso comum, os conhecimentos são espontâneos. Eles acontecem na interação natural com a sociedade, com a cultura, com a natureza. Mas existe uma dimensão em que a gente formaliza a nossa compreensão do mundo de maneira analítica. E a gente vê de uma maneira muito evidente um exemplo de senso teórico ou de crenças sobre a vida sustentadas pelo senso teórico nas ciências formais. A biologia, a química, a medicina, a psicologia e mesmo as ciências humanas. São tentativas de organizar e sistematizar a compreensão do mundo por uma maneira que não seja meramente do senso comum ou de maneira meramente intuitiva ou experimental. Não, é necessário certo rigor, certo vocabulário, certas metodologias, sistematizar isso de forma elaborada, ok? Pois então, quando nós falamos da necessidade de uma filosofia da educação cristã, nós estamos falando de uma filosofia para uma maneira sistemática de pensar. Nesse caso, a pedagogia, que enquanto disciplina, em um campo de conhecimento que lida, de novo, com a relação aprendizagem e ensino-aprendizagem, ela é uma ciência formal, com seus rigores, com sua tradição, com seus teóricos e assim por diante. Então, ela é uma área de conhecimento, alguns vão dizer é uma ciência, é uma discussão, né? Uma discussão muito interessante, inclusive. Mas, de qualquer forma, é uma área de conhecimento formal, envolvida com a sistematização teórica e metodológica, ou seja, ocupada com a teoria da aprendizagem em diferentes níveis. A gente sabe que existem diferentes abordagens em pedagogia, mas ela se ocupa disso, e com certa metodologia. Ou seja, ela não está apenas preocupada em descrever o fenômeno da aprendizagem do ensino, mas também oferecer meios, daí a ideia de metodologia, para tornar isso viável, ok? Então, quando a gente fala de pedagogia cristã, e a gente ouve muitas conversas sobre pedagogia cristã, eu vejo um excesso de preocupação com o conteúdo. E a gente se esquece da forma. Para ver o pedagógico, é necessário que haja uma preocupação cristã, não apenas com o conteúdo, mas também com a forma, a maneira como ensinamos. Para que haja o pedagógico, é necessário que haja uma reflexão intencional, e essa é uma palavra muito importante, intencional, não apenas sobre os conteúdos ensinados, mas uma definição sobre o modo de ensinar. Essa dimensão mais intencional é o que caracteriza o pedagógico. Por isso que os sujeitos podem aprender sem necessariamente haver uma filosofia da aprendizagem ou uma pedagogia por trás do que elas fazem. Isso seria educação informal. Ela acontece. Mas quando a gente formaliza o ensino, a gente está preocupado com plano de aula, melhor forma de ensinar, de alfabetizar, de ensinar ciência, línguas, aí não. Aí nós entramos no campo da pedagogia. Formalizou, acontece o pedagógico. E é importante lembrar que a pedagogia, enquanto campo de conhecimento formal, ela tem a seu serviço algumas ciências. É muito importante frisar isso. A pedagogia ela precisa do auxílio de outras ciências. Ela é um campo de estudo multidisciplinar. E tem várias disciplinas que fornecem conhecimento para que a gente tenha uma melhor compreensão do que a gente está lidando, no caso, ensino e aprendizagem, e melhores métodos de ensino. Quais são as ciências da educação? São ciências que estão ao redor da pedagogia e que nos servem de alguma maneira. Claro, o primeiro delas é a filosofia, porque a filosofia é um campo que se ocupa das grandes questões e a pedagogia tem as suas grandes questões. Daí a necessidade de uma filosofia da educação. Claro, a psicologia, principalmente as psicologias voltadas para o ensino, para o desenvolvimento, para a aprendizagem, o campo da sociologia, que lida com as relações humanas e como os seres humanos aprendem em comunidade, a antropologia, que se ocupa da relação do ser humano com a cultura, as ciências políticas, evidentemente, quando a gente pensa, por exemplo, políticas educacionais, ciências da cognição ou neurociências, né, que são aí as ciências mais contemporâneas, que andam prestando um serviço excelente à pedagogia, que a gente compreenda como a mente funciona, como a aprendizagem funciona no seu nível neurológico, ou neuropsicológico, ou no campo das sinapses, da anatomia cerebral e assim por diante. De qualquer forma, é importante destacar, e aqui eu cito Jan Vanterink. Jan Vanterink foi o primeiro acadêmico a assumir a cadeira de educação na Universidade Livre de Amsterdã, uma importante universidade cristã holandesa, aí fundada na segunda metade do século XIX na Holanda. Até hoje é uma grande universidade, Universidade Livre, mas naquela época ela foi de iniciativa reformada, cristã reformada, especificamente ligada à tradição de Abraham Kuyper. E Jan Vanterink,
ele dizia o seguinte: todo pedagogo que deseja desenvolver um sistema unificado chegará a uma pedagogia científica. Então, o que ele está dizendo? Isso aqui, gente, é um livro que se chama Fundamentos de uma Pedagogia Cristã. É um livro que foi escrito em holandês, mas foi traduzido para o inglês, e ele fala justamente sobre esse tema. O tema da formalização de uma ciência da aprendizagem, no caso, de uma pedagogia. Então, quando eu falo de uma pedagogia, e como conhecimento teórico e metodológico, isso exige uma filosofia da educação. Por quê? De novo, filosofia lida com grandes questões. Então, filosofia da educação é uma referência a um conjunto de valores. Pensa nisso. Crenças, experiências e teorias que vão compor uma espécie de visão de mundo, que, por fim, vai orientar a prática da educação em si mesma. Então, um educador ou um professor vai ter sempre a sua prática educacional regida, orientada por alguma visão de mundo, tá? É importante destacar. Esse sistema de crenças, ou seja, essa espécie de um filtro de interpretação de como a gente ensina, quem é o nosso aluno, qual é o nosso papel, qual é a interação que temos que ter com o nosso aluno, o nosso aprendiz, isso forma aquilo que nós chamamos de cosmovisão. É um termo muito popular hoje no meio cristão, mas ele não é exclusivo do meio cristão. Cosmovisão quer dizer visão de mundo, naturalmente, mas a gente precisa definir o que isso significa. Então, pensa naquelas grandes questões da filosofia da educação. Quais seriam? Vocês vão ver como tem relação com cosmovisão. O que é educar? Uma boa questão. O que se deve educar? O que se deve ensinar? Como ensinar ou como educar? A quem educar? São essas perguntas, no final das contas, que vão orientar a inquietação de um educador intencionalmente envolvido com a tarefa de ensinar e que vão, inevitavelmente, conduzi-lo a conclusões, ainda que provisórias, que são fundamentalmente pedagógicas. Você entendeu? Quando a gente entra no campo da reflexão sobre a prática do ensino e não apenas ensinar, sair ensinando, a gente está entrando no campo da pedagogia. Especificamente no campo da filosofia da educação, que se ocupa dessas questões, cujas respostas vão ser fornecidas e vão ser preservadas, elaboradas e sistematizadas num campo de conhecimento específico que é a pedagogia. Ok, essas questões elas só podem ser respondidas a partir de um profundo e consistente sistema de crenças. Nesse caso, eu estou considerando aqui que a gente responde a essas perguntas a partir de uma cosmovisão, ou seja, de uma visão de mundo. Tá, o que significa esse termo, afinal de contas? A palavra cosmovisão, pessoal, foi elaborada por um filósofo alemão bem conhecido, Immanuel Kant, filósofo aí de meados do século XVIII e início do século XIX, né? Na verdade, ficou o século XVIII todo, né, e morreu no início do século XIX, 1804, e ele fazia uso de uma expressão em alemão chamada Weltanschauung. Weltanschauung era uma expressão em alemão que significava visão de mundo, de fato, visão da realidade. Bom, claro, em Immanuel Kant isso tinha uma conotação um pouco mais específica, mas a ideia é que os sujeitos não se relacionavam com os objetos no mundo sem que eles adotassem para si uma matriz de compreensão e interpretação da realidade, ok? Não é à toa que a expressão, a versão portuguesa, no português de Portugal, para cosmovisão, é a expressão mundivisão. É engraçado, né? Mundivisão fica mais evidente. E em inglês, worldview, né? Essas são as expressões equivalentes em outros idiomas. Então, vamos definir cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de crenças, narrativas e valores pessoais ou coletivos que influenciam o modo como um indivíduo ou um grupo de pessoas vê, imagina e se relaciona com a realidade ao seu redor. Então, vou repetir: um conjunto de crenças, narrativas e valores pessoais, que podem ser pessoais, mas também podem ser coletivos, que vão influenciar o modo como um indivíduo ou um grupo de indivíduos vê, imagina e se relaciona com a realidade a seu redor. Então observe o cuidado, porque muita gente, eu concordo com o filósofo James Smith, do Calvin University, lá de Grand Rapids, um filósofo cristão, escreveu em português Você é Aquilo que Ama, a trilogia Liturgias Culturais, né? Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. E especificamente no livro dele Desejando o Rei, Desiring the Kingdom, Desejando o Reino, desculpa que eu estou pensando no livro em inglês, mas tem em português, ele vai falar muito sobre esse problema, o problema do uso do termo cosmovisão
por alguns cristãos, quase como que significando que se você tem um determinado sistema de crenças racionais sobre a vida, isso vai afetar o seu comportamento. E isso vai determinar a sua interação sobre o mundo. E a gente sabe, em termos bem concretos, que não basta determinadas crenças intelectuais para que o nosso comportamento siga naturalmente isso, né? Existe uma distância entre o que a gente crê intelectualmente e aquilo que as nossas afeições e os nossos desejos nos dizem. Daí a necessidade de a gente fazer um ajuste no conceito de cosmovisão. Não é necessariamente crenças intelectuais. É uma maneira como a gente imagina o mundo, como a gente lê o mundo. São as crenças fundantes que realmente determinam o que nós fazemos. Você pode ter até uma crença intelectual sobre determinada coisa e aquilo não ser parte integrante de quem você é e não ser parte integrante dos seus desejos. Então, para você saber realmente qual é a sua cosmovisão, você precisa olhar para o seu comportamento, para aquilo que você ama. Daí a necessidade desse livro sensacional do James K. Smith, que é o livro Você é Aquilo que Ama. Então, eu recomendo que você leia esse livro para você entender mais sobre isso. Porque ele vai levantar, inclusive, questões muito importantes sobre como determinados ritos e determinadas práticas que fazemos na nossa vida podem, ou hábitos, né, podem nos formar e formar os nossos desejos. Daí a ideia cristã e bíblica de ênfase sobre o coração. O coração como uma dimensão que precisa estar a serviço de Deus e que precisa ser capturada pelo amor de Deus, bem no sentido de Agostinho de Hipona, né? O amor como um desejo, uma aspiração, um anelo por quem Deus é, e a partir desse amor e desse anelo, as nossas pulsões e os nossos desejos vão sendo conduzidos a um determinado bem que é Deus. Daí a ideia de Saint-Exupéry, né, que escreveu O Pequeno Príncipe, quando ele diz, por exemplo, se você quer que as pessoas construam um navio, não dê ordem às pessoas para construir um navio, não dê comandos, apaixone as pessoas pela imensidão do mar. Sensacional. A ideia é que por trás de todo o trabalho que parece cansativo, se você atribui àquele trabalho um sentido em que, para além do trabalho, eu estou fazendo isso para um bem que eu amo, no caso aqui a imensidão do mar, mas a gente pode, claro, ter explícito aqui a ideia de que a gente está trabalhando em prol de quem Deus é e porque nós o amamos, isso afeta os nossos hábitos, as nossas experiências e como imaginamos o mundo. E vai ser a partir daí que nós vamos ler a realidade. Bom, dentre as coisas que mais formam uma cosmovisão está a narrativa. Eu recomendo muito o livro Uma Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. Foi publicado pela Edições Vida Nova em português. E aí eu cito aqui um trecho desse livro, quando Gorin diz o seguinte: por sermos criaturas comunitárias, essas grandes narrativas são inevitavelmente compartilhadas entre nós. Cada um de nós foi criado no contexto de alguma grande narrativa que tem moldado nossa cultura, mesmo que não tenhamos consciência desse processo. Então nem sempre a gente é consciente, mas todos nós pertencemos a alguma história. Todos nós, de alguma maneira, acolhemos alguma história na nossa vida. E essas histórias, elas são formativas. E, de fato, elas vão afetar, inclusive, a nossa visão de educação. Então, os seres humanos são seres teleológicos, como eu falei, seres que são incansavelmente religiosos, precisam de explicações claras sobre as coisas, e aí nós chegamos num ponto importante. Quando falamos de pedagogia cristã, temos que falar de uma pedagogia que é, de alguma maneira, desenhada, interpretada ou desenvolvida a partir de uma cosmovisão cristã. Não é qualquer cosmovisão. Uma cosmovisão que se funde nos pilares do que significa a fé cristã. Eu citaria aqui Abraham Kuyper, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi um reformador da igreja, não no período tardio, né, quando a igreja reformada holandesa precisou de uma reforma, uma nova reforma. Um homem envolvido com um projeto político e cultural muito grande, fundou um partido na Holanda chamado Partido Antirrevolucionário, um partido de resistência às ideias da Revolução Francesa, porque ele entendia que o protestantismo, que era a grande herança cultural da Holanda, tinha recursos melhores do que a tradição católica e melhores do que a tradição iluminista, que estava começando ali na França, nem era uma tradição ainda, né, era uma inovação. Então ele entendia que isso oferecia melhores recursos para uma intelectualidade cristã e para uma vida cultural cristã mais significativa. Kuyper dizia o seguinte, abre aspas,
O modernismo agora, modernismo que é uma referência à Revolução Francesa e à modernidade, né, agora enfrenta o cristianismo. E contra este perigo mortal, vocês cristãos não podem defender com sucesso seu santuário, exceto se colocando em oposição a este sistema, uma biocosmovisão própria de vocês. O termo biocosmovisão era um termo muito utilizado por Kuyper, era mais do que cosmovisão, era uma visão do mundo e uma visão da vida. Daí a ideia de biocosmovisão própria de vocês, fundada tão firmemente sobre a base de seu próprio princípio, elaborado com a mesma clareza e brilho, numa lógica igualmente consistente. O que ele estava dizendo é que, ante as pressões da vida moderna e da modernidade, cristãos precisam mais do que nunca afirmar a singularidade da sua narrativa e a singularidade da sua visão de mundo e da vida. Claro, isso exigiria algum tipo de oposição? Sim, sem dúvida. De resistência? Sem dúvida também. Resistência ao poder secularizante da modernidade. O poder que a modernidade tem de expulsar o sagrado e afastar Deus da vida das pessoas. Daí a necessidade de se afirmar uma visão da realidade que considera Deus central, como é o caso da cosmovisão cristã. Então, sendo específico, a cosmovisão, como eu descrevi, é uma maneira como a gente imagina, narra, compreende, visualiza o mundo e interage com o mundo a partir de uma história que nós adotamos e abraçamos como sendo nossa. A gente pode dizer que a cosmovisão cristã, de maneira particular, é o modo como cristãos imaginam, compreendem a realidade. A cosmovisão cristã, neste caso, ela é formada por valores, crenças, narrativas e pensamentos que o cristão ou a comunidade cristã desenvolve, acumula, transmite e articula a partir de sua relação com o universo em toda a sua complexidade e diversidade de aspectos. Então, em última instância, a cosmovisão cristã ela tem, de fato, um efeito decisivo no modo como nós cristãos nos relacionamos com Deus, com a realidade, com a gente mesmo, com a vida e a sociedade. Porque ela fundamenta as regras e as normas com as quais nós nos relacionamos com a realidade ao nosso redor. E o que fornece isso? Tudo forma a cosmovisão cristã, dentro do universo cristão. O ambiente da adoração pública, o culto, a nossa confissão de fé, a maneira como nós exaltamos a Deus e o adoramos, como nós afirmamos e reconhecemos que as histórias bíblicas não são apenas a história do passado, a história do povo de Deus, do qual nós fazemos parte, fomos introduzidos pelo batismo. É nesse contexto da escritura e da sabedoria cristã, do grande depositum fidei, o depósito da fé, onde está ali assegurada a nossa longa tradição essa que não nasceu com o protestantismo, mas que remete desde a Igreja Antiga, passando pela Alta Idade Média, a Antiguidade, chegando finalmente a nós, por meio da Reforma, e aqui eu estou falando de um ponto de vista protestante, então naturalmente eu entendo que o protestantismo produziu reflexões e liberdade de pensamento fundamentais, inclusive ela é a responsável pela fundação de uma educação mais abrangente, mais livre, uma educação mais inclusiva, que colocasse mais gente, independente de gênero, de classe social. Basta você pesquisar na internet uma série de vídeos que eu fiz no meu canal no YouTube. Eu falo sobre Comênios, Johannes Comênios, né, que foi um importante reformador da educação de origem protestante do século XVII. Recomendo que você pesquise. Basta buscar o meu nome na internet, Igor Miguel no YouTube, coloque Comênios, você vai achar lá o meu canal, youtube.com/teologia artesanal, e lá você vai ter acesso a isso. Por fim, eu quero mencionar aqui um outro elemento muito importante. Quando nós falamos de uma cosmovisão cristã, evidentemente a gente tem aqui, sob o ponto de vista protestante, como nossa fonte primária de autoridade, naturalmente, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Não apenas a Bíblia enquanto livro, a Bíblia enquanto esse depósito em que nós temos registrada os grandes atos salvadores de Deus. É nele que nós temos a revelação de quem Deus é e o desenvolvimento da natureza divina que culmina, de forma definitiva, na revelação do seu Filho Jesus Cristo, cuja pessoa e obra é responsável por tornar o nosso caminho acessível até quem Deus é. Afinal de contas, sem Jesus a gente não tem acesso ao Pai, como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, considerando a Escritura como essa fonte de revelação primária, onde nós olhamos e compreendemos quem Deus é, precisamos reconhecer que a Bíblia Sagrada é basicamente um livro que narra a história da revelação de Deus e de alguma forma da humanidade
sobre a perspectiva de 3 grandes atos. A gente costuma dizer que as escrituras têm um drama, ou uma narrativa. Kevin Van Hooser, importante teólogo evangélico, chama isso de o drama das escrituras. Começa com a criação, depois a queda e a redenção. Alguns ainda colocam glorificação, né, ou consumação. De qualquer forma, esses 3 principais eixos, criação, queda e redenção, são uma bela descrição e um belo resumo de como a Bíblia disciplina e forma a nossa visão de mundo. Nós, como cristãos, cremos que Deus é a origem da realidade, cremos que ele também é a origem do ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança, completamente digno, completamente feito à imagem de Deus, com potencial de ser uma criatura extraordinária no governo do mundo, conforme Deus tinha ordenado a ele, sábio na gestão dos recursos, com a ordem divina de cuidar do jardim e de ter, né, uma comunidade, homem e mulher, e a partir dali expandir aquele jardim maravilhoso e guardá-lo, como está descrito em Gênesis. No entanto, nós sabemos que essa criatura maravilhosa sofreu os efeitos da sua própria desobediência a Deus naquilo que nós chamamos de queda, que é a descrição bíblica para algum tipo de desordem radical que aconteceu na história e que de alguma maneira distorceu a maneira como o ser humano lida com Deus, com a criação, consigo mesmo e com o próximo, ao longo do tempo. Na teologia cristã nós chamamos isso de queda. E é dentro da queda que nós encontramos aquilo que chamamos de pecado, ou que mais tarde os teólogos chamarão de depravação total, ou de pecado original. Ou seja, o pecado é, no final das contas, evidência de que alguma coisa deu errado na estrutura do ser humano. E esse algo errado é o que nós chamamos de queda. É basicamente a queda que vai colocar o homem como uma criatura alienada de Deus, alienada do próximo, alienada de si mesma e alienada da própria criação. Esses níveis de alienação é aquilo que Timothy Keller fala que são os efeitos alienantes da queda e do pecado. Eles nos distancia de Deus e, por consequência, nos distancia de tudo que está ao nosso redor. Bom, isso é um tema teológico, de fato, mas é um tema fundamental para quando pensamos pedagogia cristã. Porque não é possível pensar pedagogia cristã sem considerar essa tríade. Ao afirmar a criação como educadores, nós estamos afirmando que Deus é um ser inteligente, intencional, sábio e que criou uma diversidade de criaturas no seu mundo com uma ordem. Nós chamamos isso de ordem cosmonômica, isto é, a ordem da criação. Ao afirmar Deus como origem do mundo, estamos afirmando ele como um ponto absoluto e que tudo é absoluto a ele. Deus não é relativo. As coisas é que são relativas. Tudo que não é Deus é relativo. Relativo ao próprio Deus. É Deus quem determina a relação e a relatividade de todas as coisas a partir dos seus decretos divinos. Por isso dizemos que a criação de Deus é logocêntrica. Ela tem como centro a palavra de Deus. Como está em Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ao afirmar a centralidade do discurso divino como elemento mantenedor e sustentador da realidade, nós estamos afirmando com isso, no final das contas, que a estrutura da criação ela é racional, ela é lógica. Inclusive, a palavra lógica vem de logikos. Logikos vem de logos, do verbo, da palavra. E sendo a ordem divina boa e sustentada por quem Deus é, essa mesma estrutura da criação, ela se sustenta por normas divinas, o que nós chamamos de cosmonomia, ou seja, a lei do cosmos. Essa cosmonomia, essa ordem divina, ou que Agostinho chamaria de ordo amoris, é o que nos permite fazer ciência. Olha que coisa extraordinária. Só fazemos ciência porque reconhecemos que existe um Deus intencional que colocou uma estrutura de leis sábias na realidade e que torna, inclusive, os fenômenos naturais, por exemplo, passíveis de interpretação matemática. Só podemos prever determinados movimentos dos astros ou determinados movimentos aqui na Terra quando consideramos as diferentes leis que sustentam a matéria, ou que influenciam a matéria, ou o deslocamento dos objetos. Essa previsibilidade das leis físicas, por exemplo, ou das leis naturais, só é possível em um mundo onde a realidade é mantida por uma certa norma. E essa normatividade da criação, ou seja, Deus governando o mundo, e é importante lembrar que, sob um ponto de vista cristão, Deus não apenas determinou leis, como Deus as sustenta de maneira ativa todos os dias.
Deus está diretamente envolvido com a manutenção do mundo. Nós não cremos apenas que Deus criou, nós cremos que Ele criou e que Ele também é mantenedor da realidade. Olha que sensacional. Então, sob esse ponto de vista, a pedagogia cristã tem alto interesse no que a ciência tem desenvolvido. Tem alto interesse nas pesquisas da biologia, da história, dos fenômenos físicos, da matemática. Por quê? Porque reconhecemos que a criação de Deus é boa e reconhecemos que Ele fez tudo muito bom e que a graça dele continua mantendo e sustentando a realidade como a conhecemos. Isso é sensacional. E a pedagogia cristã também reconhece, por outro lado, apesar de observar e ver bondade no mundo de Deus, porque Deus fez coisas boas, a natureza, sua variedade de bens, né? Reconhecemos também nesse horizonte da criação a dignidade do ser humano como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Ao afirmar a bondade do ser humano, afirmamos a sua origem em Deus e o seu destino em Deus. O ser humano precisa cumprir as ordens divinas e o seu fim divino, que é brilhar a imagem de Deus por meio do que ele faz, por meio do que ele discursa, como ele faz ciência, como ele ama o próximo. Mas isso só é possível quando essa imagem é recuperada em Jesus Cristo. Por quê? Porque entramos para o segundo momento desse drama divino, que é a queda. A queda tem como origem, na sua radicalidade, o orgulho e a rebeldia contra o Criador. Orgulho que alienou, como eu já disse, o ser humano de Deus, de si, do próximo e da natureza, e por isso nem a racionalidade humana é totalmente confiável. Nós chamamos isso na teologia de os efeitos noéticos da queda. Noéticos aqui não é de Noé, é de nous, em grego. Os efeitos sobre a razão. Então, o ser humano conhece alguma coisa sobre o mundo, conhece alguma coisa sobre a vida, conhece alguma coisa sobre a realidade. Mas a gente não consegue ter nenhuma garantia de que esses conhecimentos são absolutamente legítimos. Muitos são bem testados e o tempo tem provado a sua autenticidade. Mas a gente não pode ter credulidade total quanto às pretensões humanas para o conhecimento, porque a queda afetou, inclusive, a nossa capacidade de pensar o mundo e interpretá-lo. A gente não pode ignorar o fato que a cobiça está no coração humano e daí a noção de que nós não sabemos nem lidar com a criação de Deus. O uso predatório dos recursos que Deus colocou no mundo é um exemplo clássico dos efeitos da queda sobre a maneira como a gente lida com a realidade. O ser humano, então, por causa disso, se encontra em um profundo estado de crise existencial. Ele se alienou de tudo, inclusive da sua origem em Deus. Ora, os efeitos imediatos da queda sobre o ser humano é que ele se torna cada vez mais distante daquele projeto original de humanidade que Deus fez. Ora, se o ser humano se distancia da sua matriz de humanidade que Deus proporcionou e providenciou na sua criação, isso significa que se tem um efeito que o pecado produziu, é o efeito da desumanização. O ser humano foi se tornando menos humano. Claro, ele continua sendo alguma criatura que apresenta traços de uma dignidade original, mas essa dignidade original, em algum nível, foi corrompida pelo pecado. Daí a necessidade de um próximo drama, o drama da redenção. Mas antes de falar dela, eu só quero concluir falando sobre a queda aqui, citando um trecho do Hermann Doivert, que vai dizer o seguinte: o pecado original não poderia destruir o centro religioso da existência humana e o impulso religioso inato de buscar sua origem absoluta. Por mais que a queda tenha sido radical, o ser humano continua sendo um ser de adoração, um ser que demanda encontro religioso. A palavra religião, religare, a demanda por um encontro consagrado. Essa pulsão pela divindade, como diziam os reformadores e como dizia a teologia patrística, Agostinho especificamente, chamava de sensus divinitatis, como Calvino chamava, né? O senso pela divindade, ele é radicado no coração humano e conduz o ser humano em direção a um bem transcendental. O problema, vai dizer Doivert, é que ele poderia apenas conduzir o ser humano, esse impulso central, para uma direção falsa, apóstata, desviando em direção ao mundo temporal. O que ele está dizendo aqui é que como o ser humano não tem como desligar o seu modo adorador, mas ao mesmo tempo ele está alienado de Deus, ele precisa dar uma direção para essa pulsão. E geralmente essa direção é uma direção idólatra. O ser humano se devotará a algum bem temporal e tentará encontrar nesses bens temporais, ou seja, bens que não suprem a sua real necessidade por Deus, e vão transformar aquilo num bem absoluto, quando eles são relativos. Olha, o que é isso? Idolatria. Idolatria é isso, basicamente. Curvar-se em criaturas
tratando-as como se fossem o Criador. Para a pedagogia cristã, isso é fundamental, porque a gente reconhece o ser humano como um ser digno, porém falível. E pior, por ser falível, a gente também reconhece pulsão religiosa, mas a gente sabe que a pulsão religiosa pode ser facilmente cativa ou cooptada por algum falso Deus, por alguma falsa devoção. Por isso, nos nossos projetos de pedagogia cristã, a gente precisa sempre afirmar com clareza a dignidade, ao mesmo tempo, a depravação, a deformidade que o pecado produziu no ser humano. Ora, isso abre um horizonte. O fato de que Deus não abandonou a humanidade a si mesma, mas planejou e executou os seus planos redentivos, um plano de resgate. Pessoal, Deus está, nesse momento da história, reivindicando a sua glória. Deus está em missão. Essa é uma expressão muito utilizada na teologia da missão hoje. Deus tem uma missio Dei, a missão divina de resgatar, redimir e reconciliar suas criaturas consigo mesmo por meio de Jesus. E ele fez isso pela graça, mediante a fé, sem nenhum tipo de obra humana. Na verdade, a razão para as obras são razões completamente diferentes. Deus, de alguma forma, em Jesus Cristo, expandiu a possibilidade do acesso dos seres humanos àquilo que virá, que é o reino de Deus. Está pronto, mas ainda não nos foi revelado. Mas tivemos o antegosto, a antecipação do que será o reino de Deus com a vinda de Jesus. É Jesus que hoje nos convida a fazer parte dessa nova realidade. O dia em que ele vai fazer nova todas as coisas. E esse é o horizonte da nossa redenção. Em termos bem práticos, eu gostaria de citar aqui um trecho de Hans Huckmacher, um importante historiador da arte, analista da arte cristão, que dizia o seguinte: Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos, ou salvar a nossa alma. Ele veio também para nos redimir de forma que pudéssemos ser humanos no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da nossa vida. Portanto, ser cristão significa que temos humanidade, a liberdade de trabalhar na criação de Deus e usar os talentos que Ele deu a cada um de nós para a sua glória e para o benefício do próximo. Então observe, apesar dos efeitos da queda sobre o ser humano, em Cristo Jesus, nós hoje, enquanto cristãos, fomos posicionados de uma forma muito específica na criação de Deus, e isso nos dá privilégio, inclusive intelectual, para a gente conseguir ler e compreender melhor a realidade. Quero recomendar o meu livro, a essa altura, A Escola do Messias, publicado pela Thomas Nelson Brasil. O subtítulo é Fundamentos Bíblicos e Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. É um livro que eu trato sobre como cristãos conhecem e quais são as razões que Deus nos dá na sua palavra para conhecermos mais e melhor. E a gente conhece por outras razões. Bom, por fim eu quero aqui voltar nessa conversa, baseado nessa narrativa e nesses fundamentos teológicos e filosóficos que fundamentam uma cosmovisão cristã, o que é educar, afinal de contas? Olha, por ter sido feita a imagem de Deus, nós sabemos disso, o ser humano é um ser profundamente relacional. Como eu falei, ele precisa de uma relação muito específica para poder ter recuperado a sua condição humana. Nesse caso, a relação primeira é do ser humano com Deus. Como ele foi feito para adoração, ele carece da imagem de Deus, da relação com Deus para ter a imagem de Deus impressa e restituída em si. O ser humano, então, nesse caso, carece de uma tríplice relação para ele ser o que ele deve ser. Primeiro, e fundamentalmente, com Deus, depois com o próximo e, finalmente, com a própria criação. E aí a gente chama essas três relações de uma relação espiritual ou religiosa, uma relação social ou comunitária e uma relação com a criação, criacional, com a própria criação de Deus. E, claro, aqui eu também me refiro a todo tipo de artefato cultural que nós produzimos a partir dos bens que Deus colocou na sua criação. Então, educar, em um sentido cristão, é o ato de cooperar de maneira relacional para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. Isso é educar. Vou repetir. É o ato de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. E é claro que a imagem de Deus, para nós, em termos cristãos, tem como seu paradigma na história Jesus Cristo, como diz Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Então a educação cristã tem uma origem,
e tem um propósito. A origem é Deus, mas Deus como ele é revelado em Jesus Cristo. Então tudo aquilo que coopera para que o ser humano tenha recuperado a sua dignidade de ser imagem de Deus, em específico, ser imagem de Cristo, é parte do projeto educacional cristão. Aí talvez você me pergunte, mas de quem é essa tarefa? Essa tarefa não é só da escola, não é só da família. Interessante isso. A educação cristã exige contextos relacionais para que ela aconteça. Ela exige comunidades de aprendizagem. E eu estou falando no plural aqui intencionalmente. Então, partindo do princípio da criação de Deus, como uma estrutura em que Deus desenhou o mundo da forma como ele desenhou e fundou uma comunidade básica, não tenho dúvida que a comunidade básica para a formação humana é a família. Basta a gente olhar para a criação e detectar isso. Essa é a comunidade básica, é a célula máter, de onde o ser humano é educado e formado. No entanto, ela não é a única comunidade em que os seres humanos aprendem. É necessário que exista aí também outras comunidades, outros contextos formativos. Quero lembrar aqui, ainda enfatizando a dimensão da família, que nós temos em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao verso 9, o famoso Shema, como os judeus chamam, que até hoje é um modelo, um paradigma sobre a maneira como o judeu, ou o povo da aliança, o povo de Deus do Antigo Testamento e do Israel contemporâneo, deveria viver a compreensão de Deus e os desdobramentos pedagógicos dessa compreensão. O texto diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, observe que o Shema começa com uma afirmação teológica. Ok, temos uma informação sobre Deus. Mas isso não é suficiente. É necessário dar algum tipo de resposta a esse conhecimento de Deus. Que resposta? Uma resposta com o coração. Não é meramente intelectual. É uma resposta com a existência. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas expressões alma, coração, alma e força é uma descrição muito objetiva sobre a totalidade da vida humana a serviço do amor a Deus. E aqui, claro, inclui o intelecto, mas não apenas o intelecto. E o texto continua: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É interessante dizer isso, que essas palavras que te ordeno, porque foi justamente a negação à palavra de Deus, à voz de Deus que foi ouvida no jardim, que Adão e Eva caíram, quando eles trocaram a palavra de Deus pela palavra da serpente. Então observe que o povo da aliança é o povo da palavra, mas é uma palavra de Deus que organiza a existência do seu povo. Tu as inculcarás a teus filhos. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, observe que a ideia aqui é que a educação do povo de Deus acontecesse com os filhos, na casa, no caminho, na mão, nos olhos, nos umbrais da casa, na vida privada, na vida pública. Tudo tinha que ser permeado, embebido nos decretos divinos. Ser educado nesse sentido é viver no que a palavra de Deus diz. Bom, eu não tenho dúvida de que, de novo, a família tem um papel prioritário nessa tarefa. No entanto, é importante destacar que, na medida que a nossa sociedade, particularmente a sociedade ocidental, foi se tornando complexa, e em grande medida como fruto das reformas que aconteceram entre o Renascimento e a Revolução Francesa, e eu estou incluindo aqui os impactos da Reforma Protestante, que fez com que diferentes campos de conhecimento se libertassem. Quem fala sobre isso é Abraham Kuyper, no livro dele O Calvinismo, sobre como o protestantismo coopera para que certos campos que eram antes campos todos sob o controle religioso da igreja vão se emancipando. Então o campo das artes, o campo da academia, o campo das ciências, o campo da economia, esses campos vão se tornando independentes, criando suas próprias instituições, e a sociedade vai se tornando complexa. Então essa libertação dos diferentes campos ou diferentes esferas da sociedade foi fruto em grande medida do impacto do cristianismo no Ocidente. Logo, como cristãos, nós precisamos reconhecer a dignidade de cada um desses campos, inclusive das diferentes disciplinas que estão a serviço desses diferentes campos, e inclusive suas autoridades em cada um deles. Por isso, na medida que a sociedade se complexifica, começa a haver a necessidade de uma educação formal que, em geral, as famílias não davam conta. Importante mencionar isso. Claro que eu estou falando aqui de uma realidade, de uma sociedade em que a gente não tinha internet, a gente tinha bibliotecas, a gente tinha pessoas que trabalhavam uma jornada de trabalho muito intensa,
que é a realidade de muita gente ainda no nosso país e em outros países do mundo. Mas na medida que a sociedade vai construindo meios para a gente ter mais acesso à educação, ao conhecimento formal, isso também fornece às famílias uma nova liberdade para ensinar. Mas a grande verdade é que a escola, enquanto instituição culturalmente criada, tem sim um papel muito importante na democratização do conhecimento formal e para introduzir sujeitos a uma vida de alta complexidade. Abre aspas, cito aqui o doutor filósofo Hermann Doiver, cristão. Não há dúvida de que a psicologia moderna e a pedagogia, em um grau considerável, podem ajudar os pais no cumprimento de suas tarefas quando encontram dificuldades particulares devido a um conhecimento insuficiente das condições físicas e mentais da criança. O que Doiver está dizendo aqui como filósofo cristão é que não há nenhum problema quando a família chega no limite e ela precisa buscar recursos para além da casa para que a educação dos seus filhos seja melhor. E aqui, claro, eu estou me referindo ao fato de que a gente tem que ter humildade como pais educadores, é o meu caso, né, que educamos filhos em casa, de reconhecer a necessidade de que, eventualmente, a gente tem que procurar algum especialista em alguma disciplina, em algum tema, ou, se o nosso trabalho ficar complexo, a gente pode sim procurar uma escola. Isso acontece, né, pode acontecer. Mas essa é uma decisão, essa liberdade é uma liberdade da família. É uma liberdade da família. Então, sociedades complexas vão exigindo também profissionais complexos. No entanto, continua Hermann Doiver, seria uma perigosa superestimação da ciência se alguém supõe que a tarefa educacional formativa dos pais se tornaria melhor se ela fosse confiada a um psicólogo ou pedagogo habilidosos. O caráter integral da educação na esfera familiar é insubstituível e, em muitos aspectos, decisivo para toda a vida futura da criança. E eu concordo com o Doiver. Então, além da família, nós temos a escola como uma instituição que está aí para suprir essa necessidade que, às vezes, a família não consegue. É verdade. A grande maioria das famílias não consegue cumprir essa tarefa de maneira doméstica. De novo, essa é uma liberdade que deve ser garantida, mas nunca em contraposição à escola, até porque a escola é uma das grandes invenções do protestantismo. E eu cito aqui o Doiver de novo. Se os pais são carentes ou incapazes de cumprir sua tarefa educacional, de acordo com o princípio estrutural da família, é necessária provisão para suprir essa necessidade. Esta provisão deveria, tanto quanto possível, atenção, se aproximar da educação familiar. Então, olha que interessante, mesmo com a existência da escola, a escola deveria se inspirar na noção de que ela é uma associação de famílias. Então, até mesmo a escola não é uma instituição estanque de ruptura radical com a família. Ela precisa ser sempre uma associação de famílias. E as famílias deveriam participar dela. Gente, essas citações aqui do Doiver é do livro dele New Critique, não tem em português, ok? A formação cultural geral fornecida pelo ensino básico, médio e outros tipos de escolas nas fases tardias do desenvolvimento da criança é de natureza um tanto diferente daquela encontrada na educação familiar. E aqui ele está se referindo à complexidade do conhecimento na medida que a gente se aproxima do ensino superior, o que é evidente. Vai chegar um momento que pais vão ter limites para ensinar os seus filhos, eles precisarão ir para o ensino médio ou, em alguns casos, aí realmente para o ensino superior, para além da família, não tenha dúvida. Bom, eu quero agora falar da igreja, para terminar essa conversa. A igreja é, dessas duas instituições, a família e a escola, o terceiro contexto formativo, que tem como tarefa, na educação cristã, a tarefa evangelizadora, a tarefa catequética, e aqui estou me referindo, eu uso o termo catequese mesmo, é um termo que os reformadores usavam, nenhum problema. A gente acha que é católico demais, não tem nada a ver. É catequese mesmo, catequese no sentido de que a gente tem que educar e discipular os nossos filhos nas confissões cristãs clássicas, dentro da nossa tradição protestante, litúrgica, educação bíblica teológica, pastoral e formação para virtudes, a santificação. Então veja bem, a igreja tem um papel educacional, e a gente precisa recuperar a noção de uma tríplice contexto formativo. Então, a educação cristã é um termo amplo, mas a educação acontece em três instâncias. Família, e aí se a família é homeschooling, naturalmente extensivo à família a tarefa da educação formal, se não, a escola, que preferencialmente deve ser uma escola confessional, e por fim, a instância da igreja. Esses diferentes contextos formativos são responsáveis, lembrem-se, de trabalhar para que o nosso aprendiz caminhe em direção ao que ele deve ser, imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. Quero encerrar essa conversa citando aqui um trecho
do professor James Smith, quando ele dizia que por trás de toda a pedagogia há uma concepção de ser humano, há uma antropologia filosófica. Então, se a gente quer saber se a nossa pedagogia é cristã ou não, basta você perguntar que tipo de ser humano essa pedagogia concebe. Se a concepção de ser humano é de um ser revolucionário ou de um ser do trabalho, do labor, técnico, não é cristã. A concepção de ser humano sob uma perspectiva cristã é aquele que tem Jesus Cristo como seu paradigma formativo. E que não é apenas paradigma do que o ser humano deve ser, mas é o horizonte de onde a nossa prática deve acontecer. Seja lá o que fazemos e o que queremos que os nossos filhos e os nossos alunos façam, que eles façam tudo para a glória de Deus e para o bem do próximo. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Amém, pessoal? Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. Para encerrar, quero falar o meu nome, porque eu não me apresentei no início, mas você já deve saber essa altura. Meu nome é Igor Miguel, sou pastor da Igreja de Esperança aqui em Belo Horizonte. Tenho um canal no YouTube que se chama Teologia Artesanal, tem alguns vídeos lá sobre educação. Tenho alguns livros e artigos publicados, alguns vídeos sobre educação cristã na internet. Tenho um curso de Pedagogia Cristã, Teoria e Prática promovido pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, é só buscar. E também tenho um curso que se chama Fundamentos da Educação Cognitiva, que é uma área específica minha. Sou pedagogo de formação pela Fai Weng, tenho mestrado em língua hebraica e um diálogo entre Bíblia e educação pela USP, pela FEFELESH USP. Tenho uma especialização em educação cognitiva e é isso, também sou teólogo. Então, se você quiser ler um livro nosso, temos outros livros aí com participação em capítulos, mas esse é o nosso livro monoautoral. Recomendo que você leia A Escola do Messias. Muito obrigado, pessoal. Deus vos abençoe e tenha uma ótima conferência, um ótimo congresso. Até a próxima.